frente e pedir à igreja que me conceda alguns minutinhos, pouca coisa, vou me esforçar. Nós estamos cultuando ao Senhor, é um culto de louvor, é um culto de adoração, é um culto de doutrina, é um culto de gratidão, de ação de graças. E nós queremos, nesse instante, a Bíblia diz que a gente deve honrar a quem honra, tributar a quem tributar. Nós queremos honrar o nosso pastor, nosso apóstolo. Por que razão? Na sexta-feira, dia 30, ele fez 27 anos de ministério pastoral, de chamado. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor? Eu tenho um pensamento, você não precisa concordar comigo, mas a gente dá tanta ênfase ao dia do aniversário, né, de nascimento. Eu penso que o dia da nossa conversão é tão importante quanto ou mais até do que o dia do nascimento. A Bíblia diz assim, é necessário renascer de novo, é necessário nascer de novo, dando uma importância, né, à vida natural que se vai e à vida espiritual que é eterna. E acho que a vocação pastoral é ainda mais importante do que toda a comemoração. Então, eu queria convidar nosso apóstolo Joaquim, até aqui à frente. Como é uma questão vocacional, eu queria chamar a pastora Veleda, que é parte integrante, íntima, né, no ministério. Tudo que ele passa, ela passa. Tudo que ele se alegra, ela se alegra. Tudo que ele sofre, ela sofre. Eu queria chamar os pastores também, todos aqui, porque estão num corpo junto, né? Tudo que a igreja passa, os desafios, de todos os tipos e ordem, estão todos juntos, até para simbolizar que estão num corpo sólido, unido. Eu queria convidar o Diogo, se ele estiver aí, Diogo, e a Priscila também. Se o Felipe estivesse aqui e o Pedrinho também chamava, né? A Michele também, né? Um abraço para eles, se eles tiverem notícia da gente agora. Estão assistindo, estão participando do culto. O Diogo é filho, e eu tenho certeza que todo o aperto que o pai, como ministro, passa, o Diogo deve sentir também, a Priscila também deve sentir. Se eles se alegrarem, com certeza estarão juntos. E se o pastor estiver sofrendo alguma crise, com certeza, até não, inclusive a Priscila vai sentir, vai por amor, claro, faz parte da família. Eu falei, como é que eu vou falar para um apóstolo? Eu, um mísero mortal, o que eu vou falar para um apóstolo, né? Aí eu falei, bom, palavras escolhidas, eu falei, vou usar minha inteligência, eu vou ler a Bíblia, porque a Bíblia, primeiro, é incontestável. E eu sei um pouquinho. Então, eu queria, primeiro, fazer uma leitura de um texto que está em Gênesis, capítulo 40, verso 20. Você não precisa ler, não. Deixa que eu leio para você. Diz assim, ó. Aconteceu, ao terceiro dia, o dia do natalício de Faraó, que ele deu um grande banquete a todos os seus servos. Vamos lá em Mateus, capítulo 14, verso 6. Eu estou tremendo, irmão, não sei porquê, não é comum. Mateus 14, verso 6 diz assim, e festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, deu este um grande banquete. Eu só achei na Bíblia esses dois aniversários. É de vida, mas eu peguei emprestado para o aniversário vocacional. Aí eu pensei comigo, eu falei, bom, se o faraó de lá e o rei de cá deu um grande banquete, a Bíblia diz e indica, quando a Bíblia não fala muito direto, ela indica que o apóstolo devia nos dar um grande banquete. Amém? Galeria Gourmet. Você concorda? Todos na Galeria Gourmet, olha, bacalhau gratinado, baby beef ao ponto. Não é bíblico, irmão? Não está certo isso?
É brincadeira, amados, era para quebrar esse clima muito formal, né? Eu queria ler um texto. O presente do pastor está aqui. O presente da igreja. É um presente, irmão. É um presente que está aqui para que a igreja está dando ao pastor. Vocês vão ver já já. Eu queria ler um texto, agora sério, né? Que está lá em 2 Pedro. Está no plural, mas eu vou ler diretamente ao apóstolo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5 a 11, diz assim: E por isso mesmo, tu, pastor Joaquim, empregando toda diligência, acrescenta à tua fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se em tu houver e abundarem estas coisas, elas não te deixarão ocioso, nem infrutífero, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmão apóstolo, procurai mais diligentemente fazer firme a tua vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Verso 11 e último. Porque assim tu será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, aquela festa lá de Gênesis, sobrou uma cabeça. Teve morte. O padeiro foi enforcado. Aquela festa de Mateus, sobrou uma cabeça. João Batista foi degolado. As festas do mundo, são dor, irmão. São dores, é morte. Nós não precisamos ir na Galeria Gourmet. Você vai se empanturrar de soufflé de siri, de baby beef e tudo mais, e logo depois fica a mesma coisa. Muito melhor é estar num banquete espiritual, é estar no meio do amor de Deus. É a única coisa que serve para nós. É só isso que eu queria falar. Eu vou mostrar o presente que a igreja está dando ao pastor. É um cartão, irmão. Um cartão. Eu nunca tinha visto um cartão tão grande, tão bonito. Muitas felicidades na sua vida espiritual, ministerial. Saúde, alegria, sucesso, prosperidade, amor, paz, realização, harmonia e muito mais. Aí eu escrevi IBCA, a igreja que conquista seu coração, 30/1/2015. É uma homenagem que nós estamos fazendo, é uma honra que nós estamos tendo e provocando, junto com a igreja, ao nosso apóstolo. Ele está fazendo 27 anos, irmão. É uma vida jovem. Não é fácil, eu imagino, conviver com problemas de tudo que é tipo e ordem. Financeiro, de pecado, de dor, de doença, a todo tempo, a toda hora. Eu imagino o que é isso. Eu só imagino. Então, é justo que a gente possa homenageá-lo, presenteá-lo. A igreja está providenciando um presente material. O pastor vai viajar quinta-feira para um congresso. Deveria até ser tudo já resolvido, financeiramente pago e tudo, mas a igreja está participando, faz parte, é bom. Quem que não gosta de ganhar presente? O pastor vai receber, de alguma forma, um presente da igreja, um presente material, um presente físico. E eu, para terminar, eu queria chamar o pastor Marcelo Cabral. Por quê? Também honrar o pastor Marcelo Cabral. Pastor Marcelo Cabral foi o primeiro batismo, a primeiro batismo que o pastor Joaquim realizou. E eu queria que ele entregasse o cartão. E nós agradecemos a oportunidade.
Amém, pastor. O presente já foi aberto, não tem mais a surpresa, eu vou abrir, né? Mas queria que os irmãos, como fruto desse ministério, ficassem em pé. Pastor, aí está o seu maior presente, né? Diz que o fruto nunca cai longe da árvore. A semente, a não ser quando aqueles que o Senhor pega e planta em outro lugar, mas sempre tem origem aqui. Eu já estou há 26 anos aqui, e por isso me sinto abençoado em tudo, crescendo junto aqui. Não sei por que o ministério é seu, mas quem ficou careca fui eu. Mas tem sido uma bênção para nós tê-lo como nosso pastor, como nosso líder espiritual, nosso orientador. E a palavra que o Leão leu, muito sábio e próspera, mas eu queria lhe dizer que seu ministério, assim como Abraão também recebeu essa promessa e foi toda a sua geração, então não vai ser nunca diferente sobre a vida dos seus, né? Os frutos que estão embaixo dessa árvore sempre são abençoados pela promessa do Pai. E no versículo 3 do capítulo 1 de Salmo diz: é como árvore plantada junto à corrente de águas. E eu queria dizer, é como árvore plantada no jardim do Éden. Amém? Que se sinta assim na sua vida, com a sua família, e o seu ministério tem sido isso, tem trazido algo revelado da parte de Deus, né? Novo, cheiroso, florido. Por isso essa congregação linda aí, para homenagear e agradecer a Deus pelo esse ministério. Amém? Vamos orar. Estenda suas mãos para cá, para a família. Amém. Pai, muito obrigado por esse dia especial, onde o teu servo recebeu o chamado, confirmado, revelado para os tempos vindouros, e nós que fazemos parte da ação nesta promessa sobre a vida dele, queremos agradecer a Ti pelos dias de trabalho, pelos dias, Pai, de revelação das mensagens, pelos dias da presença do Teu Espírito Santo, que até hoje revela as coisas novas, vinda de um jardim florido, da Tua parte, do Teu coração para a nossa vida. Temos sido regados com águas puras, cristalinas, que sacia a nossa sede, que nos faz crescer, que nos faz frutificar também. E queremos florescer juntamente com Ele, nesse ministério, nesse bairro, nesse lugar, nesta cidade. Assim, Pai, nós te pedimos que a mesma unção que sobre esse chamado está, venha, Senhor, no decorrer da sua família, da sua casa, da sua geração, sobre nossas vidas. Confirma as tuas mãos todos os dias sobre ele, na sua saúde, Pai, no seu coração, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Em tudo que ele fizer, possa prosperar. Assim é a igreja orando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Isaías. É verdade. Muito obrigado, irmãos, pelo carinho, pela demonstração de carinho, pelo presente. Eu estava animado quando o irmão Leão começou a falar de banquete. Fiquei preocupado quando identifiquei que os textos eram daqueles que perdiam a cabeça. Embora não o faraó nem o rei, mas sim aqueles que estavam, os convivas, né? Os que estavam juntos lá. Mas que bom, muito obrigado. Quando os irmãos estavam falando, eu fiquei pensando assim, quem estava aqui quando eu fui ordenado? Por favor, fique de pé. O Silvio, fica de pé. Olha só, você vê que o grupo não é tão grande assim, né? Há 27 anos atrás, né? Quando nós fomos ordenados, não é um grupo tão grande dos que sobreviveram. Olha, muito obrigado pelos irmãos estarem com a gente há tantos anos, né? Foi um momento especial para a vida da Igreja Batista Campos Afonso. E completamos 27 anos e a igreja este ano completa 70. Isso significa dizer, irmãos, que ao longo desses 70 anos a igreja teve apenas 2 pastores. Isso é uma virtude, é uma maravilha. Igrejas com tantos anos, 70 anos, e apenas 2 pastores.
o pastor que organizou ficou 42 anos e meio, que é meu pai, e um ministério profícuo, longínquo e de muita visão. Hoje nós estamos aqui cultuando neste templo, que foi idealizado no finalzinho dos anos 50, 59, 62 foi lançada a pedra fundamental, e vejam que é um templo que nos abriga. Quantos anos faz, né? De 62 até aqui. Então, já naquela época, já eram pessoas de visão. Compraram e adquiriram essa propriedade que nós estamos. A igreja não era tão grande, era menorzinha, mas era uma igreja que tinha visão, que já se preparava para abrigar tantos irmãos, tantas pessoas. Então, nós ficamos muito felizes. Muito obrigado à homenagem que os irmãos fazem, e espero que realmente o banquete possa vir, né? Eu estou ansioso. Pelo tamanho do cartão, eu fiquei já animado, né? Quando a gente faz aniversário, né, irmãos, a gente recebe aí cartão da igreja, pequenininho e tal, cartão da igreja. Pelo tamanho do cartão que me deram, já fiquei muito animado, né? Tá bom. Eu fico muito feliz, irmãos, porque estou vendo aqui a pastora Glaucia, o pastor Marco. Nós estamos abençoando ali a igreja em Libra. Marco e Glaucia voltaram de um congresso, onde estiveram participando também do desenvolvimento do trabalho com os surdos e mudos do Brasil, e aprendendo estratégias de pequenos grupos para implantarem ali na igreja em Libra. Então, estão animados, que Deus os abençoe. Estamos orando também para o carro ser achado, ou chegar um novo carro. Eles foram assaltados, roubaram o carro deles, mas estão aqui. Nada impede a obra do Senhor. Amém, irmãos? Meus amados, eu quero que vocês prestem atenção que fevereiro chegando, hoje é o primeiro domingo, o primeiro dia de fevereiro, e nós vamos ter 2 atividades esta semana que eu quero chamar a atenção da igreja para elas. A primeira delas é a consagração, primeira consagração do ano. Agora, terça-feira, às 8h30. Você que o ano passado não pôde vir a nenhuma consagração, comece o ano vindo a uma consagração. Você que sempre vem, nunca deixou de vir, venha, que Deus tem para você uma palavra nesta terça-feira. E na quarta-feira nós vamos ter a nossa segunda reunião de intercessão, entrega do jejum e de oração, às 18 horas. Este ano nós vamos ter 12 reuniões. Tivemos a primeira, na primeira quarta-feira de janeiro, vamos ter a segunda agora, nesta primeira quarta-feira de fevereiro. Toda primeira quarta-feira, às 18 horas, nós estaremos orando, entregando o jejum, orando pela igreja, pelos desafios da igreja, pelos problemas que a igreja enfrenta. Eu quero ver você aqui, quero ver toda a liderança e quero ver você aqui nesta quarta-feira. E à noite, toda primeira quarta-feira do mês, eu trago uma palavra. E Deus tem posto uma palavra no meu coração para entregar a você nesta quarta-feira. Então, venha estar conosco, começando o mês de fevereiro bem animado. E o mês de fevereiro vem o carnaval. Hoje de manhã eu vou pregar sobre o carnaval, mas eu quero que você saiba que, desde domingo passado, nós estamos colocando nas pastorais, feitas pela pastora Ivete, pelo Ministério de Intercessão da Igreja, pastorais que trazem aqui para você conhecer o que os samba-enredos das escolas de samba estão propondo para este ano. E eu quero que você esteja lendo, e não é para se animar, não, com o carnaval, irmão, é para você orar. É para você orar. Nós não somos Portela, nós não somos Mangueira, nós não vestimos verde e rosa, nós não vestimos azul e branco, e você sabe todas as cores da escola, eu não sei. Mas é para você orar contra isso. E nós vamos estar também no período de carnaval, com a campa dentro dos adolescentes aqui, com o evangelismo atuando. O irmão Anderson, domingo que vem, vai comentar com os irmãos sobre isso. Nós vamos estar atuando aqui no bairro de Marechal Hermes, em Vila Valqueire e no Sambódromo. Os irmãos viram domingo passado o pastor Wagner falando. Nós vamos estar envolvidos com isso, trabalhando e evangelizando. E o mês de fevereiro, a nossa ênfase é evangelização na cidade.
no estado, e nós vamos estar participando disso, desta evangelização. Você vai poder participar, dê o seu nome no estande do Departamento de Evangelismo e Missões, para que você esteja participando do impacto de carnaval. E nós estaremos participando de algo maior, que são as 120 horas de oração e adoração. Nós entendemos que quando no carnaval os tambores rugem e toca-se o samba, nós temos que estar levantando ao Senhor uma oblação de adoração. No reino do Espírito, nós temos que estar declarando que não concordamos com isso. E então, não somente nós, mas diversas igrejas ao longo da nossa cidade e da nossa nação estarão orando 120 horas, começando na sexta-feira, indo até quarta-feira. E o nosso horário que nós vamos cobrir são 12 horas. Nós seremos responsáveis pelo sábado, dia 8, dia 14, das 8 da manhã até as 8 da noite, das 8 às 20. Nós estaremos intercedendo e estaremos adorando. Todas as nossas equipes de louvor estarão envolvidas nesse período de 12 horas. Toda a nossa intercessão estará envolvida. E você poderá fazer parte na adoração e na intercessão. Dê o seu nome, a irmã Kátia, a irmã Ivonete, a irmã Heloísa estarão ali fora. Você pode procurar uma das três irmãs, Kátia, Heloísa e Ivonete, dê o seu nome dizendo, eu vou participar do relógio de oração no horário tal. E você vai poder vir também aqui para os nossos horários. E nós vamos dizer ao irmão exatamente quais os horários que nós estaremos aqui, porque, por vezes, outras igrejas aliançadas conosco participam em algum desses horários. E aí nós dividimos com eles. Mas as igrejas do grupo de pastores de Marechal Hermes estarão envolvidas, participando dessas 120 horas de oração, de intercessão. Você acha que a oração ajuda, irmão? Sim ou não? Quarta-feira passada, uma irmã fazia aniversário de casamento. E o irmão dela teve um problema, se machucou. E ela mandou uma mensagem para mim e para a pastora Ivete. Orem pelo meu irmão, eu preciso de um médico para ajudar a atender o meu irmão, ele sofreu um acidente, está malzinho, está precisando de oração. Eu falei para ela, amém, venha na igreja para a gente orar. Pastor, eu faço aniversário de casamento, sorrindo, orelha a orelha, toda feliz. Eu acho que ela faz 3 anos de casados, 4 anos de casados. Eu falei, irmã, não há motivo melhor do que a irmã ir na igreja, louvar a Deus, pedir ao Senhor pelo seu irmão e depois sair para o banquete, não do leão, né? Porque ele se pede cabeça. E, irmãos, ela veio na quarta-feira, agradeceu a Deus pelos 4 anos de casados. A pastora Veleda pregou uma mensagem sobre as 5 características da pessoa aliançada com Deus. Se você não assistiu, entre lá no YouTube, pegue a mensagem. Se você não pegar no YouTube, entre no Facebook do Ademir e pegue lá o esboço da mensagem. Essa irmã veio na quarta-feira. Agradecemos a Deus pelo aniversário de casamento. Oramos pelo irmão dela. No dia seguinte, ela respondeu, encontramos um médico que vai atender o meu irmão e o meu irmão vai ficar bonzinho. Você pensa que a oração do justo não pode muito em seus efeitos? É porque você não conhece a palavra de Deus. Mas se você conhecesse a palavra de Deus, você não se arredava do lugar onde a bênção está. Então, irmão, venha buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não deixe. Ah, eu tenho isso e aquilo, irmão. Não há coisa melhor na vida do que estar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Para aqueles irmãos que eu não vejo desde o final do ano, feliz ano novo. Porque muitos irmãos estavam de férias, passeando, primeiro domingo de fevereiro, já estão aqui conosco. Glória a Deus. Mas a palavra que eu tenho para a igreja nesta manhã é trazendo a paz aos portões da cidade. Jeremias, capítulo 7, versículos de 1 a 34.
Evidentemente que eu não vou ler toda a palavra. Ela vai ser mencionada enquanto a exposição da mensagem. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: a nossa igreja é uma igreja com visão apostólica, a nossa igreja é uma visão com visão profética, a nossa igreja é uma igreja com visão de evangelismo, a nossa igreja é uma igreja com a visão de mestre, a nossa igreja é uma igreja com a visão pastoral. Irmãos, vocês têm percebido que sempre, em determinados momentos, eu prego mensagens específicas. Durante os festejos do final de ano, Natal, eu prego mensagens a respeito do Natal. Durante a Páscoa, eu prego mensagens a respeito da Páscoa. Nos meses de setembro e outubro, eu prego mensagens a respeito de tabernáculos, ensinando a igreja a esse respeito. E durante essas festas, como Hanukkah e Carnaval, eu também trago palavras de esclarecimento. Em outras ocasiões, nós colocamos no boletim da igreja informações sobre, por exemplo, Cosme e Damião, dia de São Jorge e etc., informando a igreja o que se trata. E nesta manhã eu quero falar à igreja sobre o carnaval que se aproxima, para aqueles irmãos que já conhecem possam revitalizar a visão, e aqueles que não conhecem possam, então, passar a conhecer. Vejam, qual é a visão aqui? Trazendo a paz do Senhor, a paz aos portões da cidade. Isso está completamente em linha com as ênfases que temos para o primeiro trimestre deste ano. É a visão da cidade, e no mês de março vai ser a visão do bairro. Mas, olhando para isso, nós entendemos o momento da vida de Jeremias. Jeremias estava pregando especificamente para o Reino do Sul. E o verso 1 diz assim: a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias. Jeremias tinha uma palavra de Deus que ele precisava compartilhar, que ele precisava informar, que ele precisava trazer para o povo de Israel. Qual era o plano de fundo? O povo havia se afastado do Senhor. Domingo desse eu pregava falando da aliança e dizia, pregando sobre Deuteronômio, dizia que o Senhor, ao fazer a aliança, havia os deveres da parte do homem. E nesses deveres tinha a obediência. E o Senhor dizia: se obedecerem, comereis o melhor dos frutos. Portanto, obedeçam. Mas, se não obedecerem, sofrerão as consequências. E agora Jeremias está falando para o povo em decorrência da desobediência. E Jeremias está lembrando ao povo o peso da desobediência. Esse era o pano de fundo. Essa era a dificuldade que o povo estava vivendo. E a mensagem que ele estava trazendo para Judá, cuja capital era Jerusalém, era a respeito do templo, falando da destruição do templo, daquilo que estaria para acontecer na iminência do cerco que o povo babilônico estava fazendo ao Reino do Sul, a Judá. Jeremias estava falando que, possivelmente, isso aconteceria por causa dos erros, do afastamento de Deus, do abrigar prostituição, corrupção, imoralidade, idolatria, todas as coisas que o Senhor abomina, tudo aquilo que entristece o coração de Deus. E o povo havia abrigado. O povo estava indolente, o povo estava indiferente, o povo estava virando as costas para Deus. Então Jeremias estava trazendo uma palavra pesada e dizendo: vai haver uma destruição. E de fato, irmãos, por volta dos anos 627 a 580 a.C., aconteceu. Os babilônios cercaram e levaram. Interessante que Jeremias pregou e passou por alguns reis. Ele, no período de Jeremias, Josias, Jeocás, Joaquim, Zedequias, e no exílio, o governador Gedalias. Jeremias ficou esse período todo lembrando a esses governantes aquilo que era importante. Mas,
ele, em determinado momento da sua mensagem, no verso 2, ele diz assim, o Senhor diz para ele, Jeremias, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Jeremias foi para um lugar onde ele pudesse ser visto, identificado e pudesse ser ouvido. E ele foi para o lugar por onde o povo que vinha adorar o Senhor no templo entrava. Era a porta do átrio. É tão interessante, irmãos, quando nós entendemos essa visão, que havia o pátio dos gentios, de onde todos podiam ver o templo. Viam até o lugar do altar onde se faziam os sacrifícios, se colocavam os holocaustos. Mas havia uma porta que dali para dentro só passava o povo de Deus. O gentio não podia passar. Mas todos que adentravam para o átrio tinham que passar por aquela porta. E Jeremias se colocou ali e começou a proclamar, a dizer, e proclama ali, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, que entrais por estas portas, para adorar ao Senhor. Jeremias colocou-se ali e começou a proclamar o juízo, o peso, a condenação, por causa dos erros. Meus irmãos, mais que nunca, hoje em dia, a igreja do Senhor tem que ser porta-voz dessa notícia, tem que ser porta-voz dessa palavra profética para uma nação indiferente, que volta as costas, uma nação idólatra, uma nação iníqua, uma nação que está se perdendo. Nós temos que proclamar a palavra do Senhor. E aí nós temos que nos colocar nas portas, e essas portas, irmãos, não somente a porta do templo, porque a igreja precisa ser avisada, a igreja precisa se perfilar, a igreja precisa se arrumar, mas também as portas da cidade. E nós precisamos nos fazer ouvidos, ser ouvidos nessa mensagem que nós temos, por todos os meios, por todos os canais, por todas as formas que pudermos arrumar para proclamar esta verdade. Por isso que o Senhor chamou Jeremias e disse, ponte a porta. E aí, meus irmãos, essa mensagem envolve pelo menos 4 aspectos que eu quero comentar com os irmãos nesta manhã. E o primeiro dos aspectos é o seguinte, o aviso de Deus permanece até que ocorra o juízo. Significa dizer que a nossa mensagem ela tem que ser contínua, persistente e sempre, até que aquilo que estamos dizendo, de fato, ocorra. O verso 3 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. O Senhor diz para Jeremias, Jeremias, vai lá e diz para esse povo, e diga para esse povo, consertai o seu caminho, endireitai as suas veredas, mudai o seu discurso, mudai as suas atitudes. E aí você ficará, você será abençoado. Irmãos, mais que nunca hoje a nossa palavra tem que ser esta palavra, neste tom. Um tom de confrontação com o erro, com o engano, com aquilo que entristece. Nós estamos vivendo esse momento político dos mais difíceis da nossa nação. Os mais difíceis. Porque a nação, de certa maneira, está tentando se tornar uma nação totalmente tirando as coisas de Deus da sua vida. Tirando as coisas de Deus. Mesmo que nós não concordemos, você entrava numa repartição pública, você veria um crucifixo. Mandaram tirar, não se pode ter mais nada disso. Havia a Bíblia em alguns lugares, não se pode ter mais nada. Porque há na nação, por força daqueles que nos governam, o entendimento de que há uma separação nítida e clara, que não pode haver contaminação
religiosa, naquilo que procura ser completamente alheio às coisas de Deus. E aí, nós começamos a ver o que está acontecendo no nosso meio, com a mudança de determinados aspectos, quanto à família e outras coisas mais que nós temos visto. Isso está acontecendo conosco. Nós que temos essa visão, temos que proclamar, assim diz o Senhor, emendai os vossos caminhos, até que ocorra o juízo de Deus, que de fato vai ocorrer. Mas para aqueles que ouvirem, há salvação. O Senhor diz, e vós habitareis neste lugar seguros, se ouvirem. Se eu endireitar, mudar o caminho. Um segundo aspecto que nós podemos ver nessa palavra de Jeremias é o seguinte: a hipocrisia religiosa não nos livra do juízo divino. Eu vou dizer novamente. A hipocrisia religiosa não nos livra do juízo divino. O verso 4 de Jeremias, capítulo 7, diz assim: não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes. Ora, os religiosos, os sacerdotes, que estavam se locupletando com tudo aquilo que estava acontecendo, diziam, este é o templo do Senhor, templo do Senhor. Deus não vai destruir isto. Deus não vai permitir isto. Porque Deus é longânimo. Então, a religiosidade nossa, às vezes, nos torna como hipócritas. Palavra dura, palavra difícil. Mas achando que, por participarmos, por estarmos, estamos isentos. Não. Se estivermos participando com um pé no mundo e um pé na igreja, não significa que estamos com um pé na igreja, estamos com os dois pés no mundo. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor nos sonda. O Senhor sabe da nossa sinceridade, da nossa maneira de ser. Aquele jovem que está com o pé na igreja e um pé no mundo, não está com o pé na igreja e um pé no mundo, está com os dois pés no mundo. Aquele homem, aquela mulher que está com o pé na igreja e um pé no mundo, não está com os dois o pé na igreja e um pé no mundo, está com os dois pés no mundo. Porque essa hipocrisia, aquilo que nós pensamos em passar um verniz, isso não nos impede que Deus olhe o nosso coração e saiba exatamente como nós estamos por dentro. Por dentro. Irmãos, há muitos anos atrás, havia aqui nesta igreja um rapaz paraquedista. Eu não era pastor ainda. E ele era um rapaz paraquedista, aqui da Vila Militar, e frequentava a nossa igreja. Muito interessante esse rapaz, forte. E um dia eu fiquei sabendo, fulano de tal está hospitalizado. E eu fui lá visitá-lo. E ele tinha pego tuberculose, estava com tuberculose. Mas eu achei muito interessante, porque na minha cabeça, naquela época, a pessoa que pegava tuberculose, geralmente era uma pessoa com uma aparência de saúde muito frágil, uma pessoa que não tinha um físico avantajado, era uma pessoa magrinha, com cara mesmo de doente. E quando eu vi aquele rapaz, paraquedista, fortão, e ele tinha pego, a tuberculose tinha se manifestado nele. Ele estava lá naquele hospital, fui visitá-lo, oramos por ele e tal. Isso me chamou a atenção para uma coisa que eu acho muito interessante. Às vezes, irmãos, nós olhamos o exterior e vemos uma aparência de normalidade, uma aparência de força, uma aparência de saúde, de robustez. Mas o interior está carcomido pela tuberculose. Exatamente o que Jeremias está falando. Religioso. Ele está falando para os religiosos. Ele está na porta do templo, por onde aquelas pessoas tinham que passar. Ele diz, olha, esse discurso não vai salvar, se não endireitar o caminho. Irmãos, aqui é uma palavra direcionada para dois públicos distintos. Aqueles que estão fora, que pelo átrio podem olhar o que acontece dentro, e aqueles que estão dentro e que precisam da mesma palavra.
Interessante quando nós começamos a perceber que nós temos um discurso que serve para fora, temos uma mensagem que serve para aqueles que estão no mundo, e essa mensagem também serve para nós. Endireitai o vosso caminho. Emendai as vossas veredas. Então ele diz, não vos fieis em palavras falsas. Terceira realidade que eu vejo nesse texto, irmãos, é que haverá um tempo em que não mais se deve interceder pelo povo, pois o juízo sobre o pecado e as iniquidades está decretado. Que palavra difícil essa de Jeremias. Ele chega a entender que haverá um tempo em que não mais se intercederá. Há pouco eu estava convocando os irmãos para terça-feira, oração na consagração, quarta-feira, entrega de jejum, e depois participar das 120 horas de adoração e intercessão. Mas a palavra do Senhor, no verso 16 e até o verso 20, diz assim, tu, pois, não ores por este povo, olha só, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Que coisa séria, irmãos. Deus falando isso para Jeremias. Não vês tu o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu, oferecerem libações a outros deuses, a fim de me provocarem a ira. Deus está dizendo o seguinte, o pai, a mãe, os filhos, todos estão envolvidos na manifestação daquilo que entristece o coração de Deus. Verso 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não se provocam a si mesmos para a sua própria confusão? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão neste lugar sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Sim, acender-se-á e não se apagará. Irmãos, que coisa séria, que palavra pesada. Deus diz assim, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre a terra. Eu vi essa semana um documentário do vice-presidente dos Estados Unidos, ex-vice-presidente, tem viajado o mundo falando sobre as questões do meio ambiente. E ele mostrava a questão dos glaciais, do Polo Norte, Polo Sul, da Antártica, e mostrava como é que está acontecendo com o degelo. Uma coisa muito interessante, uma coisa que ele falou que eu achei muito legal, é o seguinte, os raios do sol, quando batem na calota, no gelo da calota, eles são 90% refletidos. 90% refletidos. Pá. E aí, com isso, a temperatura da Terra, ela fica uniforme no sentido do que ela precisa para se aquecer. Mas, quando os raios do sol batem na água, 90% dos raios do sol são absorvidos pela água e 10% são refletidos. Esses 90% que são absorvidos pela água aumentam a temperatura dos oceanos. E aí há uma regulação das correntes e tal. E aí entra a questão interessante, que quando há o degelo das calotas, da Antártida e do Polo Norte, Polo Sul, na parte do Alasca, quando começa a haver o degelo, aqueles raios do sol que seriam refletidos por causa do gelo, já não são mais, porque diminuiu a quantidade de gelo. E aí, então, mais raios de sol são absorvidos pela água. Portanto, altera o gradiente de temperatura da água. E aí, você começa a perceber o que está acontecendo. E nós estamos vivendo isso. A natureza já está nos respondendo com relação a isso. Hoje à noite, depois que acabar o culto, você chegar em casa, você vai poder ver Planeta Extremo. E ele vai passar uma reportagem do cara descendo nas cachoeiras naturais que existem no polo. Ele chama de cachoeira natural porque são correntes de água que descem
lá da altura das montanhas de gelo, e cai no mar. Na realidade, aquelas cachoeiras nada mais são do que o gelo descongelando e formando a cachoeira. Isso é fruto do aumento de 1 grau na temperatura média do planeta que tem acontecido ao longo desses anos. Nós estamos enxergando isso, estamos vendo isso. A televisão está nos mostrando isso. Isso que eu estou falando para vocês é fruto de assistir aí. A televisão é útil, irmão. Procure assistir os programas que interessam. Né? Então, você vê, você está enxergando o que o Senhor está dizendo. Está dizendo o seguinte, ó, eis que a minha ira, meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra. Tudo acontecerá. Eu não sou profeta do Apocalipse, eu sou profeta de salvação. Mas mais um dadozinho. Quem gosta de abacaxi? Quem gosta de abacaxi? Levanta a mão. Irmão Leão, parafraseando o irmão, quando falava do ministério, dizia, o pastor descasca muito abacaxi. O Marcelo disse, Senhor, que fico careca, né? Mas Veleda ontem foi comprar abacaxi, o rapaz disse, é possível que ano que vem não tenha abacaxi, porque as sementes não estão conseguindo prosperar por causa da secura da terra. Mais ou menos isso, né, pastora? Você pensa que o negócio está muito distante? Não está não, irmão. Irmão Renato, cadê o irmão Renato? Está aí? Voltou lá de Atibaia? Está lá. Mas a mãe dele está aqui. Alegria tê-la. Renato voltou de Atibaia. E ele encontrou com um amigo dele de escola naval, que hoje é padre. E conversavam, e o Renato, conversando com esse padre, virou para ele e disse assim, e a respeito da volta de Jesus, como é que a Igreja Católica enxerga? Ele disse, está iminente. Está iminente. Aquele padre conversando com o Renato. E começaram a conversar sobre os aspectos éticos, morais, sociais que estamos vivendo. E o padre dizia, Renato, para mim, Jesus está às portas. Renato ficou impressionado, porque ele disse assim, é a mesma pregação que eu escuto na minha igreja. Jesus está às portas. Irmão, nunca se esqueça do seguinte, os sinais manifestam. Os sinais manifestam, apontam. A única coisa que a gente tem que fazer é aprender a ler os sinais. Eu fiz há pouco, esses dias, como é que se chama? A carteira de motorista. Fui lá fazer a minha renovação da carteira de motorista. Fiquei triste, irmãos. Quando eu peguei a carteira nova e a carteira velha e olhei a foto, eu falei, o fotógrafo anterior era muito melhor. Esse fotógrafo que me tirou a foto agora não é bom. O cara botou menos cabelo, me botou mais gordo. O cara não sabe tirar foto, não sabe tirar foto. Mas o interessante é que você entra lá naquela salinha de onde ganham dinheiro, aquele exame fajuto que o Detran inventou lá de visão. Estou provocando alguns irmãos aqui. Aí o médico diz assim para você, lê aí a primeira linha, lê a segunda, qual é a cor que você está enxergando e tal. Aí você, claro, tirei 10, né? Saí de lá e tal. Tive uma dificuldade de enxergar aquela letrinha pequenininha. Tem que botar o óculos, tem que dirigir com óculos e tudo. Mas o que eu acho importante, irmãos, são os sinais. Se você não enxergar aqueles sinais, se você não souber ler aqueles sinais, você não tem renovação da carteira, não. Então, não importam os sinais se você não souber lê-los. Pode estar tudo mostrando para você. Não dobre à esquerda, não dobre à direita, dê preferência ao que vem, sinal vermelho, sinal amarelo. Então, se você não sabe ler o sinal, aquilo é nada. Então, irmãos, eu estou ensinando vocês a lerem sinais. Né, o Michele, não é isso? A Michele outro dia me chamou no canto e disse assim, pastor, quando o senhor pregar, prega mais fácil. Eu não sei o que é isso, Michele, mas estou me esforçando. Tá bem? Se não souber ler os sinais, não importam os sinais.
É isso que Jeremias está falando, irmãos, e eu acho que você tem que aprender a ler os sinais. O verso 29 diz assim: corta os teus cabelos, Jerusalém, e lança-os fora. Levanta um pranto sobre os altos escalvados, porque o Senhor já rejeitou e desamparou essa geração. Oh, meu Deus, que palavra terrível. Objeto do seu furor, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me veio à mente. Verso 32, portanto, eis que vem os dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, pois enterrarão em Tofete, por não haver mais em outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu, aos animais da terra, e ninguém os enxotará. Por quê? Porque não haverá ninguém para os enxotar. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do gozo, a voz da alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Irmãos, que coisa terrível. De fato, isto aconteceu quando os babilônicos entraram e dominaram Jerusalém. Quais os pecados cometidos por Israel? Jeremias, ele mesmo responde dizendo que foi a idolatria, a rainha dos céus. Rainha dos céus, irmãos, é um protótipo de toda a adoração roubada a Deus. Jezabel, ela se manifesta de diversas maneiras e nós temos que sabê-las identificar na nossa vida. Esse foi um dos pecados mais graves. Agora, eu quero trazer uma lição prática, aplicar. Porque nos dias que nos avizinham, há algo semelhante à Rainha dos Céus, que é o carnaval. De onde vem o carnaval? Eu já disse isso para vocês, vou repetir, para que todos nós tenhamos a mesma informação. Peguei na revista do R.R. Soares, Show da Fé, de fevereiro de 2004. Diz assim: segundo os historiadores, a origem do carnaval estaria nas festividades egípcias e gregas, nos meses de novembro e dezembro, antes da era cristã. Eram comemorações pelas colheitas para afastar maus espíritos, nas quais as pessoas pintavam os corpos e usavam máscaras. O Império Romano importou a cultura grega, fato histórico chamado de helenização de Roma, e com ela a festa Saturnália, em homenagem ao deus do tempo, Saturno. Caracterizava-se pela mistura das classes sociais. Nobres, plebeus e escravos dançavam e cantavam juntos pelas ruas, sobre o apadrinhamento do deus Baco, deus do vinho e da sexualidade. Era o período em que tudo se invertia. Daí, o rei da festa, o momo, ser sempre um escravo ou descendente de escravo. As pessoas representavam papéis, fingindo ser o que não eram, e para isso vestiam-se a caráter e entregavam-se à bebida e orgia. Você está vendo alguma coisa que semelhante ao que acontece em nossos dias? A Igreja Romana, formada oficialmente em 313 depois de Cristo, sabia que o carnaval era uma festa pagã, mas temia indisposto com o povo, tão acostumado àquela comemoração. Para resolver a questão, em 325, a igreja declarou que o carnaval seria um adeus à carne, uma despedida, pois, a partir da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, haveria a quaresma, 40 dias, período em que as pessoas deveriam dedicar-se ao jejum e à oração. Então, vejam, irmãos, como é que isso em países colonizados igual ao Brasil entrou. Portanto, hoje, o nosso calendário religioso, ele não
obedece ao calendário bíblico. Ele obedece a um calendário eclesiástico da Igreja Católica que toma como base a quarta-feira de cinzas, conta 40 dias, aí dá a Páscoa. Onde se conclui que nós estamos completamente enviesados, estamos perdendo a direção daquilo que deveríamos fazer. E aí está toda a argumentação para essa questão do carnaval. Nós vemos hoje em dia que o carnaval, por exemplo, se tornou uma festa folclórica no Brasil muito forte, muito grande, e que as emissoras têm procurado fortalecer cada vez mais, principalmente os blocos de rua. Deste fim de semana até o carnaval, pelo menos 5.000 blocos de rua estarão saindo, apadrinhados, patrocinados, em boa parte, pelo governo. Algumas cidades estão decretando que não terão carnaval porque não tem dinheiro para favorecer, ainda bem. Mas outras estão tirando dinheiro da área de saúde e da área da educação para direcionar para o carnaval. É uma coisa muito difícil, mas nós temos que entender que isso não é festa folclórica, isso é uma festa religiosa, direcionada a Deus Baco, Deus da sexualidade. Isso representa a rainha dos céus. Isso traz pobreza, traz destruição, porque se entregam à orgia. E o número de abortos aumenta muito depois do carnaval. É muito sério isso, irmão. De fato, o que acontece no nosso dia de carnaval? Há um fortalecimento de iniquidades e dos chamados 7 pecados capitais. Será que dá para a gente mostrar? Eles só foram enumerados no século VI pelo Papa Gregório Magno, tomando como referência as cartas de Paulo. E aí são esses. Alguém pode ler para mim? Esses são os 7 pecados capitais. Acontecem aos nossos olhos e nós não percebemos. Para isso, Jeremias estava clamando, dizendo, não faça, o juízo de Deus vem. Eu quero terminar a mensagem falando que o antídoto, a solução para isso, irmãos, está no verso 23. E diz assim, devemos voltar ao culto verdadeiro de adoração e cumprimento da palavra. Qual é o antídoto? Voltar ao culto verdadeiro de adoração e cumprimento da palavra. Esse é o antídoto. Verso 23 diz, mas isto lhe ordenei, dai ouvidos, diga comigo, dai ouvidos, Shema Israel, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Irmãos, o antídoto é voltar, é entender que não dá para continuar aceitando as porcarias que aparecem, que envolvem, que tiram as pessoas do centro do querer de Deus. Temos que voltar. Voltar significa dizer que um dia estivemos. Voltar significa dizer que onde estamos não é o lugar certo. Voltar significa dizer que ainda há tempo. Voltar significa dizer que nós temos que deixar. É isso que Jeremias está falando, porque quando nós fizermos isso, tomarmos essa atitude, haverá o bem. Haverá o bem, e é isso que é importante. Irmãos, nós temos que orar pela nossa nação, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso bairro, para que haja salvação. O Senhor diz assim, orai, porque se o Senhor não estivesse
cuidando disso, poucos se salvariam. Significa dizer que há tempo para salvar alguns. Talvez alguns da sua casa, dos seus filhos. Talvez desses dias de carnaval, você vá para a casa de parentes que não sejam crentes. E talvez você tenha filhos pequenos e lá já tem uma fantasia preparada para aquele seu filho pequeno. E você fica com saia justa porque você não sabe como lidar com isso. É verdade. Nós vivemos numa sociedade assim, nos relacionamos com pessoas que são crentes e outros que não são crentes. Por isso que nós não entregamos as chaves da cidade a mamão, coisa nenhuma, nós ficamos aqui. A igreja não sai, a igreja está aqui. Nós vamos estar abertos de manhã, de noite, nós vamos estar proclamando o nome do Senhor. Nós estaremos em adoração. Nós não vamos curtir os dias de carnaval, porque nós sabemos que porcaria que é isso. Nós temos que entender a visão espiritual, irmãos, do negócio. E não estarmos amortecidos com Deus desse século, seguindo a rainha dos céus. Por isso que Jeremias diz assim, voltai. Ainda há tempo de voltar. Não podemos nos conformar com o presente século. Não podemos. Nós temos que buscar e manter a santidade em nossa vida, santidade de vida. Nós temos que combater a iniquidade e as suas manifestações. Combater com ousadia, com coragem, com sabedoria, nas esferas onde nós estamos, seja no trabalho, na escola, dentro de casa. Nós temos que pregar o evangelho transformador para salvar a nossa casa, salvar a nossa cidade, salvar o nosso estado e salvar a nossa nação. Por quem você tem orado? Em que porta você tem se colocado? Que tipo de profeta você tem sido? Não adianta atitude religiosa. Isso não nos salva. Só nos salva a verdadeira adoração e a obediência ao Senhor. Isso custa. Isso não é fácil. Mas o Senhor quer nos cobrir. O Senhor quer nos cuidar. O Senhor quer nos guardar. O Senhor quer nos dar força e ousadia. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos. Feche os seus olhos agora. Se coloque diante de Deus. Talvez você esteja dizendo assim no seu coração: Senhor, ainda bem que eu ouvi essa palavra, mas ela não é para mim. Eu aprendi um pouco mais sobre o carnaval, sobre as suas consequências, mas eu não enfrento isso. Eu tenho uma família que sabe, que entende. Talvez você esteja, após ouvir esta mensagem, dizendo assim: meu Deus, e agora? O que eu faço? Há outros que podem estar dizendo de si para si mesmos: Senhor, eu não sabia. Quando eu estava no mundo, no passado, e botei roupas, e gostei, e cantei os hinos, enredo, e quando eu participei, Senhor, eu não sabia que eu estava adorando a Rainha dos Céus. Eu não sabia que eu estava confrontando o Senhor de uma maneira tão vil, tão baixa, tão ignorante. Meu Deus, me perdoa. Senhor, eu não sabia que quando vestia meus filhos, meus netos, e achava tão bonitinho, vestido de Mulher Maravilha, de Batman, isso, aquilo. Ou quando botava a roupa do bate-bola, Senhor, eu não sabia disso. Pai, alarga o meu entendimento e me ajuda, para que eu possa ser de fato um proclamador das boas novas de salvação. E onde eu estiver, eu possa levar outros a conhecer, porque ainda é tempo. Há tempo de voltar.
porque haverá um tempo em que o Senhor me ordena a nem orar. Ainda hoje eu posso orar, eu posso interceder, eu posso ajudar. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, neste domingo, o Senhor está falando que uma das causas nobres da sua vida neste ano deve ser levar a sua família aos pés de Cristo. Talvez você tenha aqui parentes, irmãos, amigos, companheiros, conhecidos, que sejam de escola de samba, sejam sambistas, compositores, sejam da bateria, sejam baianas, gostam de se vestir no carnaval, estão na ignorância. O Senhor está te chamando para que você seja um intercessor dessas pessoas. Essa talvez seja a sua causa nobre. Senhor, na manhã deste dia, eu me coloco como intercessor pela vida dos meus irmãos, para que tu lhes dê sabedoria, para que o Senhor os leve ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Senhor, leve-os à consciência do erro, do engano, da transgressão, da iniquidade do pecado, para que nesta manhã tomem diante de ti uma postura de serem proclamadores no seu âmbito, na montanha onde eles trabalham, labutam, onde se encontram, para que possam arrancar do inferno aqueles pelos quais Jesus morreu e trazerem para o reino do Filho do seu amor. Deus, dá-lhes sabedoria, dê-lhes graça. Talvez alguns vão estar com esses irmãos, com esses queridos, durante os dias de carnaval. Dá-lhes sabedoria para lidar com os filhos, com os parentes. Dá-lhes graça, Senhor, para que eles possam ser bênção onde estiverem. Senhor, nós possamos olhar para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil e levantar mãos santas direcionadas para o teu altar e dizer: Senhor, basta, não concordamos com isso. Senhor, levanta homens e mulheres tementes a ti, para que encontrem outra forma da cidade, do estado, receber, Senhor, esse resultado financeiro que vem. Levanta, Senhor, uma maneira de nós te adorarmos, como convém ser adorado. Senhor, que este país se volte para ti. Não se sinta um país laico, mas sim um país que temente ao Senhor, porque a tua promessa diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, nos ajuda, nos colocamos diante de ti. Nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Nós oramos pela irmã Maria, esposa do irmão Valdemar. Abençoa a tua filha. Oramos pelo irmão Valdemar lá naquele hospital. Oramos pela Laura Cristiane, pela irmã Luci, pela irmã Maria e por tantas outras pessoas que estão no nosso boletim. Oramos, Senhor, pelas causas nobres, nossas metas que estão ali. Eu oro por mim, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu oro para que o Senhor nos abençoe de uma forma muito especial. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor seja sobre nós. Derrame sobre nós coragem, ousadia, temor. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Pai nosso, estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como
poder e